Sejam bem-vindos a essa videoaula. Eu sou a professora Lívia e nessa aula a gente vai falar sobre o efeito de ruptura Zener e a ruptura por avalanche, que são dois efeitos na região de polarização reversa dos diodos. A gente vai observar aqui a curva característica de um diodo. Aqui nós já conhecemos a parte de polarização direta, onde a partir de uma certa tensão, que a gente chama de tensão limiar, e que ela tem um valor específico para cada tipo de diodo, a partir dessa tensão, em polarização direta, a gente consegue ter uma circulação de corrente, o aumento exponencial da corrente na corrente direta, de polarização direta, que é essa corrente que está marcada aqui. Então a corrente ela vai aumentando exponencialmente a partir desse joelho aqui da curva, que é justamente onde nós temos a tensão limiar do diodo. Na região de polarização reversa, que é essa região onde a gente aumenta negativamente a tensão aplicada ao diodo, nós aprendemos que para essa região, o diodo real, ele tem uma corrente que chama corrente de saturação reversa. Então essa corrente de saturação reversa ela é bem pequena, da ordem de microampere, nanoampere, e ela, dependendo do modelo do diodo, inclusive, ela pode ser desconsiderada, né? A gente pegar o diodo ideal ou o modelo simplificado, a gente vai ter uma corrente de polarização reversa igual a zero. Mas no caso real, a gente tem uma pequena corrente, que é essa corrente reversa, corrente de saturação reversa, que tem um valor contrário ao da corrente direta, né? E que é aqui da ordem de microampere até esse ponto de menos 4 volts desse gráfico. Então, o que acontece quando a gente aumenta muito a polarização, a tensão de polarização reversa, como está apresentado aqui? Nesse primeiro aumento aqui, nesse primeiro joelho, em menos 4 volts mais ou menos, a gente tem o efeito de ruptura Zener. E mais para frente, numa tensão maior, a gente tem o efeito de ruptura por avalanche, por efeito avalanche. O que é isso? A gente vai entender esses dois efeitos, esse é o objetivo da nossa aula, mas o que acontece com o diodo? O que acontece então com o diodo nessa situação? Aqui a gente vai ter um diodo específico, que é o diodo Zener, a gente vai falar as características dele. Aqui é um diodo semicondutor comum mesmo, semicondutor que a gente já estudou. O que acontece então com o Zener quando é atingida uma tensão de polarização reversa de menos 4 volts? Acontece uma ruptura, e essa ruptura Zener, ela faz com que a corrente reversa aumente exponencialmente, né? Parecido com o que acontece aqui na polarização direta. Então a corrente reversa aumenta seu valor exponencialmente, né? A gente tem um aumento brusco dessa corrente, e a tensão nos terminais do diodo, ela se mantém como menos 4 volts no sentido reverso. A mesma coisa aqui para a região de avalanche, só que para o diodo comum. Aqui, então, quando a gente atinge um pouco mais de menos 5 volts, acontece também uma ruptura aqui da barreira de potencial, a gente vai ver como, e aí a gente tem um aumento exponencial também da corrente no sentido reverso, a corrente reversa. E nesse caso aqui do efeito avalanche, a gente pode ter um dano mesmo à junção ao diodo se essa corrente não for regulada. Então a gente precisa entender primeiro o que são esses efeitos e qual que é a diferença entre eles. O primeiro, a ruptura por efeito avalanche, acontece então, como já foi dito, com um diodo comum, um diodo semicondutor, e a gente vai utilizar algumas simulações para entender melhor o comportamento nessa região.
Ok? Então eu vou mostrar alguns desenhos e esquemas usando um vídeo que eu vou deixar referência para vocês, para que fique mais fácil entender o que acontece nessa situação com o diodo semicondutor sob polarização reversa. Então, lembrando que a polarização reversa, a gente coloca o terminal negativo da fonte no anodo e o positivo no cátodo. Usando esse esquema aqui, a gente tem o desenho da junção PN, então material do tipo P e material do tipo N. A gente tem a representação da região de depleção e sob polarização reversa, então negativo da fonte no P e positivo no N, a gente tem a circulação da corrente de saturação reversa, que é aquela corrente de portadores minoritários. Então a gente vai lembrar como que essa corrente é formada, porque o mecanismo de avalanche, de ruptura por avalanche, vai depender desse entendimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tanto o material tipo P quanto o tipo N, ele não tem somente impurezas do tipo P ou do tipo N. No material do tipo P, a gente vai encontrar impurezas do tipo N também. E no tipo N, a gente vai encontrar impurezas do tipo P. Por que isso acontece? Pelo mecanismo de aumento de temperatura. Com o aumento da temperatura, nós teremos alguns átomos, né? Então, se a gente tem um aquecimento do diodo, da junção, a gente tem alguns átomos que vão receber então o calor e os seus elétrons vão conseguir ter energia suficiente para deixar a ligação covalente. E aí a gente vai ter tanto elétrons livres quanto lacunas sendo formadas tanto no material tipo P quanto no material tipo N. É o mesmo processo de formação de minoritários através do calor, né? Então, o calor ele faz com que sejam liberados elétrons e aí a gente tem formação de elétron e lacuna em ambos os lados. Okay? Esse é o processo de formação de minoritários. E aí o que acontece? A gente já viu então que tem minoritários dos dois lados, né? E aí aqui está a representação dos minoritários. A gente vai ter elétrons no tipo P e lacunas no tipo N. Então esses são os minoritários. O que acontece com os portadores minoritários quando a polarização é reversa? Então, em polarização reversa, o polo negativo vai repelir os elétrons minoritários que estão aqui no material do tipo P, e esses elétrons vão em direção à junção, né, ou ao material do tipo N. E a mesma coisa aqui, o terminal positivo, o polo positivo, vai repelir as lacunas minoritárias do tipo N que vão se deslocar nessa direção da seta. Portanto, se a gente considerar o sentido convencional da corrente, a gente vai ter um deslocamento a nossa corrente reversa, né, ela vai estar aqui no sentido de deslocamento de lacunas, então, do material do tipo N para o material do tipo P, ok? E aí, como que a ruptura acontece? A ruptura por avalanche acontece quando a gente começa a aumentar essa tensão de polarização reversa a um valor cada vez mais alto. O aumento dessa tensão vai fazer com que a velocidade dos portadores minoritários que estão formando a corrente reversa aumente a cada aumento da tensão. E aí, esse aumento de velocidade vai aumentar a energia cinética desses minoritários. O aumento da energia cinética faz com que aconteçam cada vez mais colisões entre os portadores, fazendo com que essas colisões dentro da junção, dentro do material, né, tipo P e tipo N, façam um processo que a gente chama de ionização. Então, a colisão, devido à alta energia cinética, vai fazer a liberação de elétrons das ligações covalentes dos átomos que estão aqui, tanto no material tipo P quanto no material tipo N,
Esse choque com os átomos vai, então, gerar mais portadores minoritários. Lembra que os portadores minoritários eles foram arrancados devido os elétrons, né, livres, eles eram arrancados devido à energia térmica. Então, quando eles saem da ligação covalente, a gente tem elétrons livres e lacunas também, portadores minoritários. Agora, esses portadores eles são formados devido ao choque, à colisão que está acontecendo, porque esses minoritários eles estão se deslocando de maneira muito rápida, né? A energia cinética está alta. E aí vai acontecer o processo parecido aqui de liberação de minoritários, só que agora por causa da energia cinética, da colisão, ok? O que isso vai fazer? Qual que é o efeito disso? Mais minoritários vão ser liberados e Então, qual que é o efeito do aumento dos portadores minoritários, né, através da liberação que nós vimos, e da alta energia cinética com que eles circulam? O que vai acontecer é que o próprio movimento, as colisões, vai jogar, digamos assim, tanto lacunas quanto elétrons para a região de depressão. Vocês lembram que na região de depressão nós temos íons descobertos. Então a gente tem elétrons que perderam e que ganharam. A gente na verdade tem átomos, né, que perderam ou ganharam elétrons de vez e aí ficaram com carga positiva ou negativa. Então, se vocês lembrarem, do lado P nós temos íons negativos. Aqui se a gente dividir a junção no meio, nós temos íons negativos aqui descobertos, e do lado N a gente tem íons positivos, íons que perderam elétrons. Isso naquele processo de recombinação. Quando esses portadores minoritários eles são jogados aqui com força para dentro da junção, o que acontece? Esses íons que ganharam e perderam elétrons, eles vão receber de volta seus elétrons e lacunas perdidos. Então, o íon que tinha carga negativa vai receber lacuna e vai ficar neutro. O íon que tinha carga positiva vai receber elétron e vai ficar neutro. E aí, esses íons deixam de existir, ou seja, a própria barreira de potencial, né, que era formada por esses íons, ela deixa de existir. E aí, a gente vai ter uma livre circulação dos minoritários. Então, olha, a barreira de potencial desaparece e aí a gente vai ter um deslocamento, um fluxo, né, de minoritários que vai aumentar, como a gente viu lá no gráfico, exponencialmente, no sentido aqui da corrente reversa. Portanto, se a intenção do circuito que está usando o diodo não é ter esse comportamento na região de polarização reversa, essa região ela deve ser evitada, esse aumento até esse nível de tensão reversa deve ser evitado. E esse valor de tensão até o qual a gente pode ir em polarização reversa é chamado de potencial máximo de polarização reversa e é descrito pela sigla P e V, como a gente vai ver que vem do inglês. Tudo bem? Então aqui a gente tem a sigla P e V, tensão de pico inversa do inglês. E essa tensão, esse limite de tensão, ele normalmente é evitado no funcionamento do diodo semicondutor em suas aplicações convencionais. Ou seja, não é desejado que esse pico aqui seja atingido. E se ele for atingido, essa corrente de avalanche, ela pode inclusive danificar o circuito, danificar o componente, se ela não for limitada. Então, ela deve ser observada com atenção na hora do projeto em circuitos onde o diodo ele está sob polarização reversa com uma tensão muito elevada. Como exemplo, a gente pode dar aqui circuitos retificadores. A gente vai lembrar isso quando nós formos estudar o circuito retificador. Tudo bem? Portanto, então, como a gente viu aqui no nosso gráfico, a gente tem, apesar de não ter grande diferença entre
uma região e outra, uma ruptura e outra, nós vamos entender que essa ruptura aqui, ela é característica do diodo semicondutor, e ela não, o seu valor, ele não é escolhido, digamos assim. Ele vai ter um valor característico, mas o diodo ele não vai sofrer um processo para que ele tenha exatamente uma tensão de polarização, uma tensão de ruptura, né? Um PIV controlado. O que vai acontecer, na verdade, com o diodo Zener. Então, o diodo Zener, que recebe, que é então responsável por essa ruptura Zener, onde acontece essa ruptura Zener, né? Ele é um diodo preparado para ter a ruptura numa tensão mais baixa. Então, normalmente essa tensão aqui, nos diodos comuns, semicondutores, ela é bem mais alta do que uma tensão Zener. Então, a ruptura Zener, ela acontece em tensões mais baixas, tensões projetadas e escolhidas para que esse diodo também funcione e seja usado nessa região de polarização reversa. Então, é um diodo que foi feito para ser usado nessa região, e aí a gente vai ver as aplicações dele. Então, o diodo Zener, ele recebe o que a gente chama de alta dopagem para que isso aconteça. E aí a gente vai entender o que a alta dopagem faz com o diodo, que seja para permitir que essa ruptura aqui aconteça, e qual que é o processo da ruptura também, que é ligeiramente diferente da ruptura por avalanche. Bom, antes de entrar diretamente no estudo da ruptura Zener, a gente vai entender o que é esse diodo, como que ele se comporta, observando esse modelo simplificado. Então, o diodo Zener ele tem esse símbolo, um pouco diferente do diodo convencional, com essas marcas. Na região de polarização direta, onde a tensão é maior do que zero, nós temos o diodo Zener se comportando como um diodo semicondutor comum. Aqui a gente tem um de silício, e aí a gente vai, observando o modelo simplificado, a gente lembra que quando essa polarização direta atinge 0,7 volts, o diodo ele se comporta como uma fonte, mantendo a sua tensão, a tensão entre seus terminais igual à tensão limiar, que é a tensão de 0,7 volts. Ok? Então, a gente substitui o diodo por esse equivalente, que é uma fonte de 0,7 volts. Na polarização reversa, a gente vai ver que o diodo Zener, então aqui, olha, mudou a polaridade da tensão, até da tensão de 0,7 até a tensão V Zener, a gente vai ter o diodo Zener funcionando como circuito aberto, como se fosse um diodo normal em polarização direta. Mas o que acontece quando a polarização reversa atinge o VZ? Esse diodo vai se comportar como uma fonte com valor igual a VZ, só que com o sentido de acordo aqui com a polarização reversa. Então ele vira uma fonte também, como aqui na polarização direta, mas com o sentido invertido. E essa fonte com a qual a gente vai substituir o diodo no circuito, pela qual a gente vai substituir o diodo, ela vai se manter nessa tensão Zener, esse V Zener. E esse V Zener ele é projetado, ele é escolhido através do mecanismo de dopagem que a gente vai discutir agora. Então, as principais aplicações do diodo Zener, elas têm o intuito de usar o diodo como uma fonte mesmo, seja para manter uma tensão fixa numa parte do circuito. Enfim, a gente vai ver as diversas aplicações que esse diodo tem e funcionando então funcionando na região de polarização reversa numa tensão VZ, que é dado desse componente. Então, qual característica que vai fazer a diferença no diodo Zener? É a alta dopagem. Ele é um diodo altamente dopado. O que significa essa dopagem? A dopagem, como a gente já viu, é a introdução de impurezas no material intrínseco. Então, no semicondutor intrínseco, a gente adiciona impurezas penta ou tetravalentes,
E aí a gente vai ter no lado P o aparecimento, né, o surgimento de portadores majoritários, que são as impurezas do tipo lacuna, que estão representadas aqui nesse desenho por esses círculos. E no material do tipo N, que foi dopado com impurezas pentavalentes, átomos doadores, a gente vai ter o surgimento de portadores majoritários do tipo elétrons. E aí, a gente vai lembrar que, então, aqui nesse desenho, a gente tem representado os dois materiais e temos representados também a junção PN. Lembrando que no momento que a gente junta, que a gente une o material do tipo P e do tipo N, vai existir uma região de depleção de portadores, que é a região onde acontece a recombinação e os átomos recebem elétrons ou lacunas e viram átomos que ganharam um elétron, como é o caso desses íons do lado P. Então, a gente, na recombinação, eles recebem elétrons e viram íons negativos, e aqui a gente tem os íons que perderam de vez elétrons, né, e se tornaram íons positivos. Essa barreira aqui de depleção é depleção de portadores, e aí a gente tem uma barreira de potencial formada por essa separação de íons, que não deixa circular a corrente, né, de polarização direta. A gente só vai ter uma circulação de portadores minoritários, que não vem ao caso agora. Então é só para a gente lembrar o que é a dopagem do semicondutor. Aqui a gente tem uma dopagem convencional, e no desenho de baixo eu vou representar uma dopagem, um elemento com dopagem maior. E aí, então a dopagem ela depende do número de impurezas introduzidas, né, no material intrínseco, e aqui então a gente vai ter mais lacunas no lado P e mais elétrons no lado N, né, mas portadores majoritários de ambos os lados, porque a dopagem, a introdução desses átomos doadores, ela é em maior número. E aí, qual que é a consequência disso? Aqui a gente pode ver tanto de um lado quanto do outro que as lacunas, por exemplo, elas vão se repelir entre si aqui, né? E aí vão causar um acúmulo que a gente vai ver no próximo desenho, né? Elas vão ser direcionadas para mais próximo aqui da junção da região de depressão. A mesma coisa com os elétrons. Aqui, como tem muito elétron, eles vão se repelir fortemente e vão ser jogados aqui para perto desse limite aqui com a barreira de potencial, a região de depressão. E aí a gente vai chegar nesse segundo desenho, onde a gente tem um acúmulo de portadores lacunas de um lado e um acúmulo de portadores elétrons do outro, por causa desse mecanismo de repulsão, né, pela quantidade de elementos, de portadores. O que vai acontecer? A gente já viu que a própria região de depressão é uma barreira de potencial. Existe um campo elétrico associado a essa divisão de íons aqui, de um lado e do outro, e esse campo é representado por esse vetor E. Esse campo, inclusive, ele impediria a passagem dos portadores majoritários num caso de polarização, sem polarização ou de polarização direta insuficiente. Aqui, o que vai acontecer? A gente tem, então, o campo elétrico referente à junção, mas, devido à alta dopagem, vai se formar um campo elétrico maior, o campo elétrico ele sempre vai da carga positiva para negativa, né? Então, esse campo, ele vai estar no sentido contrário do campo da região da barreira de potencial, porque a gente teve um acúmulo de lacunas aqui, elas foram empurradas para cá, e de elétrons aqui. E aí esse campo
sendo maior do que esse, vai dar origem a um campo resultante que a gente vai ver. Então, nesse próximo desenho. E esse campo resultante em amarelo vai fazer o seguinte processo. Ele vai atrair as lacunas para dentro da junção, fazendo com que elas se recombinem com os íons, que elas sejam devolvidas aos íons negativos, e os elétrons eles vão ser jogados aqui para dentro da região de depressão, de forma a se recombinarem com os íons positivos. Então, os íons que tinham perdido um elétron, eles ganham o elétron de novo, eles deixam de ser íons. Que é a mesma coisa. Íons negativos que tinham perdido uma lacuna de vez, recebem lacunas por causa desse campo, e aí deixam de ser íons. Como a gente tem uma diminuição dos íons na região de depressão, o que vai acontecer é o que nós vamos mostrar nessa próxima representação. A gente vai ter uma diminuição da região de depressão, da barreira de potencial. Esse tamanho aqui, essa largura D, ela vai ser bem menor aqui. É só uma representação, né? Mas normalmente no diodo Zener, essa largura da região de depressão ela é bem menor do que para um diodo convencional. Porque ele foi altamente dopado. Então, essa é a consequência da alta dopagem, uma diminuição brusca da largura da região de depressão. E aí a gente vai ver o que é o efeito disso, né, de um diodo ter uma região de depressão estreita. Tendo entendido o processo de dopagem elevada do Zener, e que faz com que essa região de depressão tem uma largura muito estreita, esse D é muito pequeno, a gente vai conseguir entender o mecanismo de ruptura Zener. Então, o diodo Zener, na polarização reversa, né, é o mesmo caso aqui, a gente põe negativo da fonte no material P, positivo da fonte no material N. Na polarização reversa, a gente tem a circulação de uma corrente reversa do material do tipo N para o tipo P, e aí, à medida que a gente aumenta essa tensão de polarização reversa, o que vai acontecer? O campo elétrico que a junção vai enxergar, o campo elétrico ele é dado por tensão sobre distância, no caso aqui a distância da região de depressão. Então, se a gente olhar para o que acontece nessa região, né, ela vai enxergar um campo muito elevado, porque esse D é muito pequeno. Então, à medida que a gente aumenta o V, a gente aumenta o campo elétrico que a junção vai enxergar. Por isso, vai acontecer um processo aqui dentro da junção, que é a liberação de mais portadores minoritários, mas não por aquecimento e nem por atrito ou energia cinética elevada, como foi na ruptura por avalanche. Então, o próprio campo elétrico dentro da junção, como vai ser mostrado agora, vai arrancar elétrons das ligações covalentes de dentro da junção. E esses elétrons eles vão contribuir com a corrente de saturação reversa. Então, é um processo parecido, mas ele não é igual ao efeito avalanche. Tá vendo? Olha, esses elétrons saem das ligações covalentes por causa do campo muito elevado, né? Estão sofrendo uma atração aqui pelo campo. E aí, o que a gente vai ter é uma liberação de minoritários e, a partir de um certo ponto, de um certo valor de V, o mesmo processo que acontece na avalanche. Esses minoritários, eles vão fazer com que a região de depressão ela desapareça, né? Os íons aqui vão receber elétrons e lacunas, vão desaparecer e aí não vai ter mais barreira de potencial. Quando não tem mais barreira de potencial e tem muitos minoritários, portanto, a gente vai ter uma grande corrente de minoritários, ou seja, uma grande corrente reversa a partir da tensão VZ, que é a tensão Zener. Bom, então é isso. Tendo entendido a ruptura por efeito avalanche e a ruptura por efeito Zener, a gente consegue
entender a diferença, e o próximo passo é estudar as aplicações do diodo Zener, que é um diodo feito para operar nessa região de polarização reversa com essa tensão que é a tensão VZ, ok? Então, muito obrigada e até a próxima.